Sabe, primeiro, deixe-me começar com você, Elon. Quais são as metas de economia orçamentária e quanto você acha que já alcançou até agora? Nosso objetivo é reduzir o déficit em US$ 1 trilhão. Então, de um déficit nominal de 2 trilhões, precisa tentar cortar o déficit pela metade para 1 trilhão ou analisá-lo no total. Gastos federais para reduzir os gastos federais de 7 trilhões para 6 trilhões. Queremos reduzir os gastos eliminando desperdícios e reduzir os gastos em 15%, o que parece realmente bastante alcançável. O governo não é eficiente, muito desperdício e fraude. Então, sentimos confiança de que uma redução de 15% pode ser feita sem afetar nenhum dos serviços governamentais críticos. Na verdade, não está melhorando. Vou conversar com todos os caras aqui sobre os detalhes, mas para você, qual é a coisa mais surpreendente que você descobriu neste processo? A enorme quantidade de desperdício e fraude no governo é surpreendente, é de tirar o fôlego. Apenas, nós rotineiramente encontramos desperdícios de US$ 1 bilhão ou mais, casualmente. Você sabe, por exemplo, como a simples pesquisa que foi pesquisa de 10 perguntas no SurveyMonkey custaria US$ 10 mil. O governo estava sendo cobrado quase US$ 1 bilhão por isso. Só com pesquisa. US$ 1 bilhão por uma simples pesquisa online. Você gosta do Parque Nacional? Não havia feedback. A pesquisa não levava a nada. Tecnicamente, você é um funcionário especial do governo e deveria ser por 130 dias. Você vai continuar além disso ou acha que é isso que você vai fazer? Bem, eu acho que teremos realizado a maior parte do trabalho necessário para reduzir o déficit em US$ 1 trilhão dentro desse prazo. Então, nesse prazo, 130 dias. E o processo é um relatório em algum momento, 100 dias? Na verdade, não é um relatório. Estamos cortando o desperdício e a fraude em tempo real. Então, a cada dia que passa, nosso objetivo é reduzir o desperdício e a fraude em US$ 4 bilhões por dia, todos os dias, 7 dias por semana. E até agora, estamos tendo sucesso. E vamos falar dos detalhes, mas obviamente há críticos que estão lendo todo tipo de coisa. Obviamente, legisladores do outro lado do corredor estão atacando você. E eles caracterizam a abordagem assim: atirar, preparar e depois mirar. E como você aborda isso? Como você responde a isso? Bem, eu concordo que realmente queremos ser cuidadosos nos cortes. Então, queremos medir 2 vezes, se não 3, e cortar uma vez. E, na verdade, essa é a nossa abordagem. Eles podem caracterizar isso como atirar do quadril, mas não é nada disso. Se fossemos abordar isso com o padrão de não cometer nenhum erro, seria como dizer que alguém no beisebol tem uma média de 1000. Isso é impossível. Então, quando cometemos erros, nós os corrigimos rapidamente e seguimos em frente. Algumas pessoas dizem que isso não deveria ser tão complicado. Steve Davis, você é um cientista de foguetes. Costumava ser. Agora, essencialmente, você é o diretor de operações da Dodge, operações do dia a dia. É justo dizer? Sim, parte da equipe Dodge. Então, como você acabou aqui, qual é o maior desafio que você vê? A razão pela qual estou aqui, que provavelmente é a mesma para muitos, é que acho que o objetivo é incrivelmente inspirador. Acho que a maioria dos contribuintes do país concordaria com isso. Para que o país vá à falência seria uma coisa muito ruim e, portanto, o país não ir à falência é uma coisa boa. Que todos nós estamos dispostos a meio que colocar nossas vidas em espera para fazer isso. Acho que o que é especial agora é que realmente acreditamos que há uma chance de sucesso. Que há uma administração que apoia e um ótimo gabinete e apenas um ótimo grupo que realmente tornará o sucesso um resultado possível. E eu acho que, dada a missão inspiradora e dada chance não nula de sucesso, valeu a pena fazer. O sucesso disso só é possível com o presidente Trump e com o excelente gabinete que ele selecionou. Seria impossível sem o apoio do presidente e do gabinete. Mas vocês estão encontrando dinheiro. Digo, são números grandes, certo? Sim, como Elon disse, o lance mínimo de impulso é frequentemente US$ 1 bilhão. Então, por exemplo, os US$ 830 milhões, que foi a pesquisa online, é uma quantia enorme de dinheiro. Isso não teria sido encontrado se a equipe do Dodge não estivesse trabalhando com isso. Nesse caso, o Departamento do Interior. Mas então, dando um passo adiante, o Dodge publica essas coisas em nosso site para máxima transparência.
Então agora o público em geral teria sido impossível para o público em geral ter visto isso. Agora, qualquer um pode simplesmente acessar o Doge a qualquer momento e ver esses pagamentos, já que ainda não estão em tempo real. Eles estão próximos, mas estarão ao vivo em semanas. Mas o processo ainda envolve o Congresso, certo? Tentamos manter o Congresso o mais informado possível. Mas, isso. A lei diz que o dinheiro precisa ser gasto, corretamente. Não deve ser gasto de forma fraudulenta ou desperdiçada. Não é contrário ao Congresso. Evitar desperdício e fraude. É consistente com a lei e consistente com o Congresso. E vimos, na verdade, um grande apoio, pelo menos do lado republicano da Câmara, e ocasionalmente de alguns democratas também. É bom ver as pessoas cruzarem o corredor de vez em quando. Mas, geralmente, quando eles atacam, nunca atacam nenhum dos detalhes específicos. Então, eles dirão que o que estamos fazendo é de alguma forma inconstitucional, ou ilegal, ou seja lá o que for. Nós perguntamos, Dan, com qual linha das economias de custo você não concorda? E eles não conseguem apontar nenhuma. E listamos todas elas em Doge.gov. E o perfil do Doge no X. E você verá apenas coisas absurdas, uma coisa absurda após a outra. Joe Gavion, além de Elon, você é um dos vários bilionários aqui, cofundador do Airbnb. E você queria ajudar. E eu encontrei Anthony e Elon provavelmente em fevereiro. E eles me contaram algo sobre uma mina que estava lidando com a aposentadoria. E eles disseram que precisavam de alguém para ajudar a consertar a aposentadoria no governo. Eu adoro o desafio, então entrei a bordo. E acontece que há realmente uma mina na Pensilvânia, que abriga todos os documentos em papel para o processo de aposentadoria no governo. Agora, imagine isso. Esta caverna gigante tem 22.000 arquivos empilhados em 10 de altura para abrigar 400 milhões de folhas de papel. É um processo que começou na década de 1950 e não mudou nos últimos 70 anos. E então, durante a investigação, encontramos casos de aposentadoria que tinham tanto papel que eram colocados em paletes. Então, o processo leva muitos meses e vamos reduzi-lo para apenas muitos dias. Será digitalizado? Com certeza. Então, este será um processo digital online que levará apenas alguns dias, no máximo. E eu realmente acho que é uma injustiça para os servidores públicos, que são submetidos a esses processos, que são mais antigos do que a idade de metade das pessoas assistindo ao seu programa esta noite. Então, realmente acreditamos nisso. O governo pode ter uma experiência semelhante à da Apple Store. Design bonito, ótima experiência do usuário, sistemas modernos. Porque agora é tudo feito à mão. Sim. O processo de aposentadoria é todo em papel, literalmente, com pessoas carregando papéis e envelopes de manila para dentro desta mina gigantesca. Então, eles não podem aposentar mais do que um certo número a cada mês, 8.000 por mês. Foi assim que a razão pela qual descobrimos isso foi, estávamos dizendo, vamos incentivar a aposentadoria voluntária. Eu disse, o máximo que você poderia ser, eles poderiam fazer é $8.000 por mês. E mesmo. Em circunstâncias normais, pode levar de 6 a 9 meses apenas para que sua papelada de aposentadoria seja processada. Eles erram nos cálculos. Perguntamos por que demoraria tanto para aposentar. Eles disseram, por causa da mina. O que você quer dizer, uma mina? O que uma mina tem a ver com aposentadoria? E foi aí que descobrimos que todas as questões de aposentadoria são feitas em papel, processo idêntico ao ocorria nos anos 1950. Tirar foto da mina quando ela começou nos anos 50 até hoje, parece a mesma. É incrível então. Quanto tempo você acha que vai levar para mudar? Estamos trabalhando o rápido que podemos. Em breve teremos isso reformulado. E eu acho, novamente, porque estamos submetendo nossos trabalhadores federais a processos que eles realmente têm que passar por um treinamento só para se aposentar do governo? Há todo um programa de treinamento que as pessoas têm que passar para se aposentar. Acho que podemos fazer melhor por eles. Aaron Moganazi, engenheiro Doge. Você entra nesses lugares, um dos mais de uma dúzia de engenheiros, as primeiras pessoas a entrar nas agências e visualizar os conjuntos de dados dos computadores. Diga-me o que você está encontrando. E para as pessoas que não entendem como esse processo funciona, explique para elas. Sim. Vou dizer que a primeira coisa que me deixou realmente animado sobre Doge foi aprender, basicamente, o estado dos computadores do governo.
Por algumas estimativas, o custo do governo é de cerca de 100 bilhões de dólares, que está financiando sistemas que têm mais de 50 anos, no caso de algo como a Previdência Social ou o IRS. Realmente, sistemas críticos são antigos, custam muito dinheiro para manter e eu acho que é realmente importante. Os esforços para melhorá-los são frequentemente muito atrasados. Pensei, sou um engenheiro de software que talvez possa fazer a diferença aqui. Isso é realmente o que me inspirou em um nível elevado. Há muita história sobre a Previdência Social e muitas palavras sobre isso. Aqui está o que os democratas têm dito sobre isso. É absurdo que Elon Musk esteja tentando eliminar bilhões de dólares da Previdência Social. Elon Musk e o presidente Trump miraram em cortar a Previdência Social. O objetivo deles é claro: destruir a Previdência Social por dentro. Você está no prédio. Quero dizer, você está nos computadores. O que está lá? O que você faz? Sim, isso não se alinha com a minha experiência no campo. E eu direi que as duas melhorias que estamos tentando fazer na Previdência Social são ajudar as pessoas que legitimamente recebem benefícios, protegê-las de fraudes, que elas experimentam todos os dias de forma rotineira, e também melhorar a experiência. E vou te dar um exemplo. Na Previdência Social, uma das primeiras coisas que aprendemos é que eles recebem ligações todos os dias de pessoas tentando mudar as informações de depósito direto. Quando você quer mudar sua conta bancária, você pode ligar para a Previdência Social. Descobrimos que 40% das ligações que eles recebem são de fraudadores. 40%? Isso mesmo, quase metade. Sim, e eles roubam a previdência social das pessoas. É o que acontece. Eles ligam. Eles afirmam ser aposentados. E convencem a pessoa da previdência social ao telefone a mudar para onde o dinheiro está indo. Na verdade, vai para algum fraudador. Isso está acontecendo o dia todo, todos os dias. E então, alguém não recebe sua previdência social por causa de todas as brechas de fraude no sistema da previdência social. Como você tranquiliza as pessoas de que o que vocês estão fazendo não vai afetar seus benefícios? Não, na verdade, o que estamos fazendo vai ajudar seus benefícios. Pessoas legítimas, como resultado do trabalho do DOGE, receberão mais previdência social, não menos. Quero enfatizar isso. Como resultado do trabalho do DOGE, os beneficiários legítimos da Previdência Social receberão mais dinheiro, não menos dinheiro. E será provado que é verdade. Vamos verificar isso no futuro. Então, Washington Post, o site da Administração da Seguridade Social caiu 4 vezes em 10 dias este mês porque os servidores estavam sobrecarregados, impedindo milhões de aposentados e veteranos deficientes de acessar suas contas online. Isso assustou as pessoas. Isso vai mudar? Sim, vamos garantir que o site permaneça online. Mas é resultado de entrar lá ou de algo que você está fazendo? Não. A quantidade de problemas que o sistema de seguridade social tem é enorme. Por exemplo, há mais de 15 milhões de pessoas, com mais de 120 anos que estão marcadas como vivas no sistema de seguridade social. E esse é um número preciso. Sim, correto. 15 milhões. Correto. Isso foi identificado como um problema, novamente, problemas preexistentes desde 2008, pelo menos a partir de um relatório do IG. Então, havia algumas pessoas excelentes trabalhando na administração da Seguridade Social que descobriram isso, em 2008, e nada foi feito. E assim, de 15 a 20 milhões de números de Seguridade Social que eram claramente fraudulentos, estavam circulando. Isso só pode ser usado para más intenções, não haveria como usá-los para boas intenções. E assim, uma das coisas que a equipe DOGE está fazendo é olhar cuidadosamente de forma muito metódica para esses números e garantir que quaisquer fraudulentos sejam eliminados. Brad Smith, trabalhando no HHS. E, obviamente, outro. Elemento ao Medicare e o Medicare NIH. O que você está descobrindo? Sim, bem, eu diria que há algumas coisas, as quais estamos realmente comprometidos em nosso trabalho no HHS. Número 1, garantir que continuemos a ter a melhor pesquisa biomédica do mundo. E número 2, garantir, como o presidente Trump tem dito repetidamente, que protegemos 100% o Medicare e o Medicare. Mas há muitas oportunidades. Então, se eu pegar o NIH como exemplo,
Hoje, se você é um pesquisador do NIH e recebe uma bolsa de $100 na sua universidade, hoje você pode gastar $60 disso. E sua universidade gasta $40 disso. A política que estamos propondo é que você possa gastar $85 disso e sua universidade gaste $15. Assim, há mais dinheiro indo diretamente para os cientistas que estão descobrindo novas curas. Outro exemplo no NIH é que hoje eles têm 27 centros diferentes. Eles foram criados ao longo do tempo pelo Congresso, geralmente são por doença, estado ou sistema corporal. Existem 700 sistemas de TI diferentes hoje no NIH. 700 sistemas de TI diferentes. Sistemas de software que não comunicam. Então, eles não se comunicam. Há muito aí. Há muita oportunidade. Isso tornará a ciência melhor, não pior. E quando eu digo isso, nosso trabalho é suporte técnico. Eu quero dizer isso. Sim, devemos consertar os computadores. Se os computadores não podem se comunicar, você não consegue realizar pesquisas. Se os computadores não podem ficar online, as pessoas não receberão seguridade social. Então, o que temos aqui são vários sistemas de computador falhando que estão impedindo as pessoas de receberem seus benefícios, mas que estão impedindo a realização de pesquisas, que estão extremamente vulneráveis a fraudes, e estamos consertando isso. E isso inclui IA? Isso inclui uma mudança geral no sistema? Isso é, eu acho, né, o que as pessoas temem é que elas não sabem como tudo isso vai ser e isso vai me afetar a longo prazo? Vai afetar as pessoas de forma muito positiva. Então, as mudanças que estamos fazendo aqui garantirão a solvência do governo americano, dos Estados Unidos da América. Isso é o que estamos tentando fazer, garantir que as pessoas recebam seus benefícios no futuro. E você só pode receber seus benefícios se o país estiver operando de maneira saudável e competente. Anthony Armstrong, escritório de gestão de pessoal Doge, Morgan Stanley, banqueiro especialista em fusões e aquisições. Sim. Você sabe, dinheiro, e isso é muito dinheiro circulando por aí. Há muito dinheiro circulando por aí, há muito dinheiro saindo pela porta. E se você olhar para o governo federal e a forma como a força de trabalho funciona, é realmente um mecanismo de mão única ao longo das décadas. Só está subindo, só está subindo. Você nunca o reduz. Então, isso deixa você com funções duplicadas. Deixa você com excesso de pessoal e deixa você com funções nos lugares errados. Então, alguns exemplos. Funções duplicadas. Brad mencionou 27 SIOs. Se você tivesse continuado com Brad, ele provavelmente falaria sobre o escritório de comunicações. Acho que você tem 40 escritórios de comunicações distintos no HDS, certo? 40? Sim. E isso não é incomum, aliás, múltiplos. Escritórios assim. Deixar ninguém saudável. Isso não é sobre os funcionários lá. Há muitas pessoas trabalhadoras e bem-intencionadas que aceitaram esses empregos. Esses empregos estavam disponíveis, eles se candidataram a eles, eles os aceitaram, eles estão fazendo o que está lá. É só que eles estão duplicando o esforço de 40 escritórios. Então você tem isso, você tem excesso de pessoal. Um bom exemplo de excesso de pessoal seria o IRS ter 1.400 pessoas dedicadas ao provisionamento. Laptops e celulares. Então, se você entrar no IRS e você recebe um laptop e um celular, você está provisionado. Então, se cada um desses oficiais ou funcionários do IRS provisionasse 2 funcionários por dia, você poderia provisionar todo o IRS em pouco mais de um mês. Então, 12 vezes por ano, porque você teria 1.400 pessoas cujo único trabalho é distribuir um laptop e um telefone. Certo. Todo o IRS poderia ser gerenciado uma vez por mês. Então, isso não faz sentido. E o presidente Trump foi muito claro. É bisturi, não machado. E é assim que está sendo feito. E então, ser generoso, ser atencioso, ser compassivo e tratar todos com dignidade e respeito. E se você observar como as pessoas começaram a deixar o governo, em grande parte, por meios voluntários. A aposentadoria antecipada voluntária, há pagamentos de separação voluntária. Implementamos a demissão adiada, o programa de indenização de 8 meses. Portanto, há um viés muito forte em direção a programas que são de longo prazo, que são generosos, que permitem que as pessoas saiam e consigam um novo emprego no setor privado. E você ouviu muitas notícias sobre desentendimentos sobre pessoas sendo demitidas. Neste momento, menos de 0,15, não 1,5. Menos de 0,15 da Força de Trabalho Federal realmente recebeu um aviso de RIF. Então eles são selecionados se eles... Basicamente, quase ninguém foi demitido. É isso que estamos dizendo. Tom Kraus, trabalhando no Tesouro. Você tem
acesso ao sistema de pagamentos, supervisiona todos os pagamentos saindo. Essencialmente, esses pagamentos estavam indo para lugares que não sabíamos para onde estavam indo. Certo. Sim, infelizmente é o caso. Brexit. Bem, você sabe como a SCF odia uma grande empresa pública de tecnologia. Realmente o que estamos fazendo é aplicar padrões de empresas públicas ao governo federal. E é alarmante como as operações financeiras e a gestão financeira estão configuradas. Hoje, na verdade, há realmente apenas uma conta bancária, que é usada para distribuir todo o dinheiro que sai do governo federal. Tempo. Uma conta bancária, algumas semanas atrás, tinha 800 bilhões de dólares, mas é a conta geral do Tesouro. Então, quando você ouve alguns dos meus colegas aqui, o que eles estão falando em termos de fraude, você tem que perguntar, bem, por quê? Isso é permitido acontecer a nível financeiro? Bem, é na verdade bastante simples, mas alarmante. O Tesouro até agora, e graças ao presidente Trump, estamos consertando isso. Na verdade, há uma ordem executiva que ele acabou de assinar, outro dia, que está protegendo a conta bancária da América porque realmente é o dinheiro dos contribuintes. Você sabe, primeiro, estamos mudando a cultura. A cultura tem sido de pouca preocupação e pouco compromisso em fazer o que é certo em relação às operações financeiras. Há 500 bilhões de dólares em fraudes todos os anos. Há centenas de bilhões de dólares em pagamentos indevidos e não conseguimos passar por uma auditoria. O relatório financeiro consolidado é produzido pelo Tesouro e não podemos aprová-lo. Temos fraquezas materiais. Significa que, se eu fosse um diretor financeiro de uma empresa pública, eu seria removido. Eu não poderia apresentar demonstrações financeiras. Eu não poderia emitir títulos. Não podemos aprová-lo. Certo. O governo federal não consegue passar uma auditoria. Impossível. Na verdade, para passar por uma auditoria, você precisa das informações para a auditoria. Você precisa ter os códigos de pagamento, precisa da explicação do pagamento e precisa ter uma pessoa com quem possa entrar em contato para entender. Porque esse pagamento foi feito. Nenhuma dessas coisas era obrigatória. Até recentemente, há apenas algumas semanas. Na verdade, talvez na semana passada. Estamos atendendo mais de 580 agências. E até muito recentemente, efetivamente, eles podiam dizer, faça o pagamento, e o Tesouro simplesmente o enviava o mais rápido possível. Sem verificação. E então o que estamos fazendo é o que qualquer família faria. Mas imagine que você é uma família, você tem uma conta bancária, todos têm um cartão de caixa eletrônico conectado a essa conta, todos têm um talão de cheques conectado a essa conta. Não são apenas seus filhos. Não são apenas seus pais, são seus sogros, sua família extensa. Todos eles podem acessar a conta e distribuir fundos. Sem perguntas, sem justificativa, sem verificação. Asson, Departamento do Interior. Você é um ex-CEO de uma empresa de petróleo. Você está revisando contratos. Antes de serem aprovados para financiamento, o que você encontra? Bem, Elon e Steve meio que roubaram meu momento. Mas eu realmente encontrei aquele contrato de pesquisa de satisfação do cliente. Na verdade, eu tenho um exemplo de um bem aqui. Eu poderia ter feito isso no ensino médio e... Eu encontrei nos fins de semana, porque sob a administração Biden não havia supervisão departamental, dentro do Departamento do Interior de forma alguma. Nenhuma. Agora estamos revisando cada contrato, cada concessão. E quando algo chama a minha atenção e não faz sentido, eu levo ao secretário Burgum. E ele tem sido fantástico. Ele é um homem de negócios. Ele é muito favorável ao Doge. Tem sido maravilhoso trabalhar com ele. A batalha entre o governo de década e décadas de crescimento e os negócios, que é o que vocês são, é como um trem colidindo. Quero dizer, parece que é bastante disruptivo. Bem, isso é uma revolução. E eu acho que pode ser a maior revolução no governo desde a Revolução original. Mas, no final das contas, a América estará em uma condição muito melhor. A América será solvente. Os programas críticos dos quais as pessoas dependem vão funcionar. E será um futuro fantástico. Mas vamos receber muitas reclamações ao longo do caminho? Absolutamente. Uma das coisas que aprendi no PayPal foi, você sabe quem reclama mais alto? E com a maior quantidade de falsa, justa indignação, os fraudadores. Isso é um sinal. Existem algumas ONGs que são loucas, como os 2 bilhões de dólares para a ONG de Stacey Abrams, que basicamente não existia e de repente
recebe 2 bilhões de dólares do governo federal. Ela tem. Por quê? E há muitos casos assim. Acho que a maioria das pessoas, com bom senso, diria que a fraude tem que acabar. Elas estão preocupadas com a mãe de 94 anos que perde um cheque, ou, de alguma forma, não recebe o que deveria receber. Certo. E o que estamos tentando dizer é que, na verdade, a avó de 94 anos, na verdade, como resultado do trabalho do Doge, vai receber seu cheque. Ela não vai ser roubada por fraudadores como está sendo roubada hoje. E a solvência do governo federal garantirá que ela continue a receber esses cheques de Seguridade Social, que o Medicare continue a funcionar, sem o qual todos estamos condenados. E a razão pela qual estamos fazendo isso é porque, se não fizermos, a América vai ficar insolvente. Vamos falir e ninguém vai receber nada. Porque vocês estão todos fazendo isso? Quero dizer, você pode se manifestar, mas não precisa estar aqui, certo? Quero dizer, você não precisa estar fazendo isso. Tenho 4, abençoado com 4 lindos filhos, minha esposa e eu. Mas temos uma verdadeira crise fiscal, e isso não é sustentável. E o que é pior? Voltando aos meus filhos e aos filhos de todos os outros, é que estamos sobrecarregando-os com essa dívida. E isso só vai crescer. E Steve, não há muita hierarquia aqui. Vocês estão meio que abordando isso de maneiras diferentes. Em silos, mas com o mesmo tipo de objetivo, certo? Quero dizer, isso é realmente o setor privado do Vale do Silício colidindo com o governo. Sim, exatamente. Estamos indo por um caminho ruim, mas então há chance de sucesso. Existe. E a pena, a que está na minha cabeça agora, que é bastante mundana, mas acho que é muito ilustrativa, são os cartões de crédito. Ah, sim. Existem no governo federal. Cerca de 4,6 milhões de cartões de crédito para cerca de 2,3 a 2,4 milhões de funcionários. Isso não faz sentido. Certo. Então, uma das coisas em que todas as equipes trabalharam foi que trabalhamos com as agências e dissemos: vocês precisam de todos esses cartões de crédito? Eles estão sendo usados? Vocês podem nos dizer fisicamente onde eles estão? Espero que eles estejam acumulando milhas. Na verdade. Em outra nota, o programa de recompensas que o governo federal tem, na verdade, não é muito bom. Isso é uma outra negociação. Sim, exatamente. Mas até agora, as equipes trabalharam juntas e reduziram de 4,6 para 4,3 milhões para 4,3 milhões. Então estamos pegando leve. Mas claramente, não deveria haver mais cartões de crédito do que pessoas. Joe, funcionários de nível médio, eles estão vendo um benefício em serem capacitados ao eliminar a burocracia? Quero dizer, absolutamente. Quero dizer, acho que o que você está vendo é pegar o melhor do Vale do Silício no mundo dos negócios e trazer para o governo. Estamos trazendo as melhores práticas e as melhores metodologias. E as pessoas estão inspiradas, certo? Especialmente no processo de aposentadoria sobre o qual posso falar. Eles têm tentado modernizar e sair do papel desde o início dos anos 2000. Muito sem sucesso. Cada tentativa ultrapassou o orçamento. E foi cancelada porque não teve sucesso. E então, sabe, eu apareci e sinto que estou aqui porque é um problema interessante. Podemos usar design para resolvê-lo e boa engenharia. Estamos falando sobre controles financeiros básicos que são necessários para qualquer empresa funcionar. Então, se esses puderem, se o governo federal, se uma empresa comercial operasse da maneira que o governo federal faz, então ela estaria. Ir imediatamente, ir à falência, seria retirada da lista. Os diretores seriam presos. As mudanças que estamos implementando permitirão que o governo federal passe por uma auditoria. Isso permitirá que os contribuintes saibam para onde o dinheiro está indo. E saibam que seus suados dólares de impostos estão sendo bem gastos. As maneiras pelas quais o governo tem fraudado é que os sistemas de computador não se comunicam entre si. Então, se os sistemas de computador não se comunicam entre si, então, você pode explorar essa lacuna aí. Explorar essa lacuna para tirar vantagem. Por exemplo, houve mais de 300 milhões de dólares em empréstimos da administração de pequenas empresas que foram concedidos a pessoas com menos de 11 anos. Bem, para acrescentar, são 300 milhões de dólares para menores de 11 anos e mais de 300 milhões de dólares para maiores de 120 anos. Empréstimos para pequenas empresas, correto? Sim.
O americano mais velho tem 114 anos. Então é seguro dizer que se a idade deles for 115 ou mais, são falsos. Ou deveriam estar no livro dos recordes mundiais do Guinness. E não deveríamos estar concedendo empréstimos a bebês. Então, o mais jovem beneficiário de um empréstimo da administração de pequenas empresas é um bebê de 9 meses, que é um bebê muito cauteloso de que estamos falando aqui. Então, obviamente, foi apenas fraude. E eles fazem coisas terríveis. Eles realmente veem que uma criança nasceu, roubam o número de segurança social dessa criança e então fazem um empréstimo, deixando essa criança com uma classificação de crédito ruim. Havia literalmente um bebê. As coisas terríveis estão sendo feitas, é o que estamos dizendo. Certo? Então você não sabe. Na administração de pequenas empresas que está concedendo um empréstimo a um bebê de 9 meses, o que aconteceu em um caso, porque você não está cruzando isso com os dados da administração da Segurança Social que tem datas de nascimento. Então, essa correção muito simples elimina uma fraude tremenda. E isso, existem múltiplos sistemas no governo onde os sistemas não estão se comunicando entre si. E se você apenas resolver esse problema simples, resolveria uma enorme quantidade de fraudes. Você está surpreso? Um dos truques principais que os fraudadores usam é aproveitar o fato de que alguém está marcado como vivo. De certa forma, apenas que aquele número de seguro social está marcado como ativo na segurança social e então conseguem seguro de invalidez e desemprego para uma pessoa falecida. Como os bancos de dados não se comunicam entre si, tudo o que conseguiram foi da segurança social, de uma pessoa morta. Isso está acontecendo o tempo todo em grande escala. Você está surpreso com alguns dos esforços legais e alguns dos juízes que se manifestaram há cerca de 8 ou 10 agora. Desses casos que estão, pelo menos, temporariamente suspensos, eles estão sendo contestados pelo DOJ. Você está surpreso com essa resistência? Bem, o circuito de depois de Cristo é notório por ter um viés muito à esquerda. E quando você olha para as pessoas próximas a alguns desses juízes, quem são, onde estão trabalhando, eles estão trabalhando nessas ONGs, eles estão recebendo, são eles que estão recebendo esse dinheiro. Isso parece um sistema que carece de corrupção? Para mim, isso soa como corrupção. Por último, vocês todos veem isso como um dever patriótico? É realmente sobre isso que se trata? É essencial, certo? Eu faço sim. Eu estava gerenciando 5 empresas em Houston e eu deixei isso. Deixei pessoas incríveis para fazer isso e minha maravilhosa esposa disse, vá em frente. E aqui estou eu. Mas sinto que isso é eu retribuindo ao país. Se não fizermos isso, estamos perdidos. A menos que este exercício seja bem sucedido, o navio da América afundará. É por isso que estamos fazendo isso. Bem, senhores, eu realmente aprecio o tempo de vocês hoje. E espero que isso tenha tirado um pouco do mito e mistério do Doge e do que está acontecendo nos bastidores. Nós pedimos a 1x, sua plataforma, algumas perguntas. E aqui está C, esperneador. Ele escreve, eles estão satisfeitos com a velocidade com que estão fazendo mudanças? Há alguma mudança que eles gostariam de fazer, mas ainda não fizeram? Bem, eu acho que no contexto do governo, estamos nos movendo como um raio. No contexto do que estou acostumado a mover, é mais lento do que eu gostaria. Então, o que parece uma ação incrivelmente rápida, pelos padrões do governo, é mais lento do que eu gostaria, para ser totalmente franco. Mas estamos fazendo um progresso sólido. Um problema muito espinhoso. Um problema difícil, realmente, é meio que doloroso. O dever de casa, francamente, é reconciliar todos os bancos de dados do governo para eliminar o desperdício e a fraude. Esses bancos de dados não se comunicam entre si, e essa é realmente a fonte de isso. A maior vulnerabilidade para a fraude é o fato de que esses bancos de dados não se comunicam entre si. Então, precisamos reconciliar os bancos de dados. É um dever de casa, francamente, doloroso, mas tem que ser feito, e irá melhorar muito a eficiência dos sistemas governamentais. Não falamos sobre nenhum plano para abordar cortes no Pentágono. Você está lá. O Pentágono não passou por uma auditoria há muito tempo. Então, sim. Quero dizer, por mais louco que pareça, eles pedem $20, 30 bilhões de dólares por ano. E literalmente não sabem para onde foi.
Quero dizer, a senadora Collins estava me contando sobre como ela deu à Marinha 12 bilhões de dólares para submarinos extras, não obteve nenhum submarino extra. E então, quando ela realizou uma audiência, perguntou para onde foram os 12 bilhões de dólares. Eles não sabiam. Conversando com esses caras, e você tem uma ótima equipe de todo o país. Você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Você sabe, agora houve muitos casos de violência e vandalismo em concessionárias da Tesla. Como isso afeta seus funcionários, seus clientes? O que isso significa para você? Tipo, como você tem lidado com isso? Bem, eu acho que um grande erro está sendo cometido contra as pessoas da Tesla e nossos clientes. A Tesla é uma empresa pacífica que fez ótimos carros, ótimos produtos. Isso é tudo o que ela fez. Não prejudicou ninguém. E ainda assim, as pessoas estão cometendo violência, estão jogando coquetéis Molotov em concessionárias da Tesla, estão atirando em lojas. Estão ameaçando pessoas, estão fazendo ameaças de morte contra mim e outros funcionários da Tesla. Por que estão fazendo isso? Por quê? O que está acontecendo, ao que me parece, é que estão sendo alimentados com propaganda pela extrema esquerda. E eles acreditam nisso. É realmente lamentável. Mas o verdadeiro problema não são as pessoas. Não é como o cara louco que joga coquetéis Molotov em uma concessionária da Tesla. São as pessoas que propagam a propaganda. Que fez aquele cara fazer isso. Esses são os verdadeiros vilões aqui. E vamos atrás deles. E o presidente deixou claro, vamos atrás deles. Aqueles que fornecem o dinheiro. Aqueles que espalham mentiras e propaganda. Vamos atrás deles. E tem sido essa evolução. Quero dizer, a administração anterior ia obrigar o uso de veículos elétricos, e agora você vê na extrema esquerda alguns esforços para atacar os veículos elétricos. É algo impressionante. É irônico. Quero dizer, parece que o resultado mais irônico é o mais provável. Mas, sim, quero dizer... Isso deve ter um custo. Sim, 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 bem sim. Acho que existe algo realmente maligno por aí. Temos que superá-lo. Quero dizer, você foi chamado de nazista, supremacista branco, fascista. Eu tenho esse tipo de, só o nome já diz. Sim, eles ainda continuam com isso. Eles não, acho que ainda precisam me chamar de Stalin, Mussolini, sabe, qualquer coisa, Genghis Khan ou o que for. Quero dizer, eles chamaram o presidente de todas essas coisas. Acho que em um ponto houve uma capa de revista que dizia que o presidente era pior do que o presidente Trump era pior do que Hitler, Mussolini e Stalin juntos. O presidente não matou ninguém. Ele não começou nenhuma guerra. Na verdade, ele é bom em parar guerras. Então, obviamente, eles estão espalhando essas mentiras. E por que eles espalham essas mentiras? E eu acho que precisamos responsabilizar as pessoas por espalharem essas mentiras, porque essas mentiras quase mataram o presidente. O que as pessoas não sabem do presidente, você está perto dele agora. Você passa muito tempo com ele, o que é algo que as pessoas não saberiam. Eu acho que o presidente é um bom homem. Eu acho que ele é um homem honesto. E ainda, não o vi fazer nada de maldoso. Ou qualquer coisa que seja errada, que eu diria moralmente errada. Nenhuma vez sequer. Você sabe, muita coisa está vindo em sua direção. Mas às vezes você diz ou posta coisas que chamam atenção. Você provoca, em outras palavras. O senador democrata do Arizona, Mark Kelly, postou no X sobre sua viagem à Ucrânia para pressionar pela continuidade do envio de armas e apoio para lá. E você postou que ele era um traidor. Por que fazer isso? Bem, eu acho que alguém deveria se importar com os interesses dos Estados Unidos acima dos interesses de outro país. E se não fazem, são traidores. Mas ele é um veterano condecorado, um ex-astronauta, um político dos Estados Unidos em exercício, senador. Isso não significa que é aceitável para ele colocar os interesses de outro país acima da América.
Obviamente, há alguns republicanos que acham que apoiar a Ucrânia é a coisa certa. Ainda assim, há uma batalha de vai e vem sobre como você acha que isso vai acabar. Bem, eu acho que haverá uma paz negociada. E a coisa com a qual deveríamos nos preocupar é: deveríamos ter empatia pelas milhares de pessoas que estão morrendo todos os dias, em trincheiras sem movimento nas linhas. Então, as fronteiras permanecem as mesmas nos últimos 2 anos. Milhares de pessoas morreram toda semana. Por nada. Por quê? Aqueles que colocam a aparência de bondade acima da realidade dela. Aqueles que fazem sinal de virtude dizem: não podemos ceder à Rússia, mas não tem solução para impedir que milhares de crianças morram todos os dias. Eles só querem que isso continue para sempre. Tenho desprezo por essas pessoas. Quero deixar isso claro. Sim. Então você está otimista. Porque eles sinalizam virtude. A falta de uma solução deles significa que as crianças não têm um pai. Significa que os pais perderam um filho. Para quê? Nada. O plano do presidente é a única coisa que funcionará.